Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o engobe, em que momento da peça que a gente passa o engobe e como fazer as amostras de engobe, para que de uma cor você tenha várias possibilidades. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi separar os engobes que eu vou utilizar para fazer a amostra. Então aqui, e eu já deixei aberto para vocês verem que tem uns que ficam meio pastosos, uns ressecam por completo, outros ficam bem separados, a parte líquida da parte sólida. Então, eu não tenho condições de usar dessa maneira. É super normal acontecer isso, não tem problema nenhum. O que você precisa fazer é hidratar aqueles que estão super secos, mexer bem aqueles que estão separados a parte líquida da parte sólida, para que todos fiquem cremosos e prontos para serem utilizados. A partir do momento que eu formulei o esmalte, eu usei lá o CMC, eu usei o silicato, eu não vou acrescentar mais nada no meu engobe. Eu tô falando isso pela minha prática. Se você quiser acrescentar, beleza, up to you. O que eu faço? Eu só adiciono água. Depois que o engobe tá pronto, a única coisa que eu faço é acrescentar água, caso ele esteja muito seco ou muito pastoso. Você reparou que eu utilizo garfo ou fouet porque a ideia é ir dissolvendo esses grânulos para conseguir uma consistência cremosa. Aqueles engobes que estão extremamente secos, eu coloco água e deixo. Espero, porque a argila vai dissolvendo. Um deles dissolveu super bem, os outros não. Então eu vou esperar mais um pouco, porque devagar ela vai dissolvendo. Se por um acaso eu tô com muita pressa e não quero esperar, daí eu apelo. Bom, agora que eu tô com todos os engobes numa consistência cremosa, como se fosse um iogurte natural, não é um iogurte grego, tá? Aquele bem duro, bem firme, mais mole. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para utilizar. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para a água que eu tô usando. Eu uso água mineral filtrada, ponto. Porque eu moro em Vinhedo, numa região que a gente tem uma água que não tem muitos elementos que vão interferir na composição do engobe e nem do esmalte. O que eu vou falar agora serve tanto para esmalte quanto para engobe. Se você percebe que o seu engobe ou esmalte estão grossos assim, com uma viscosidade alta, a gente adiciona água para deixar eles mais fluidos. Entretanto, você tem que ter o cuidado de garantir que essa água que você vai adicionar não tenha matérias-primas e componentes que vão afetar e alterar a composição do esmalte. Em outras palavras, se você é uma pessoa muito chique, que mora lá nos Alpes suíços, nas montanhas andinas, ou numa outra região que tem muito calcário na água, que a água fica até às vezes meio esbranquiçada, que você precisa colocar aquelas pastilhas nas máquinas de lavar, de secar, na cafeteira, porque vai criando uma crosta branca em todo o encanamento da máquina. Nesse caso, você não pode usar a água mineral da sua região, porque esse cálcio que tem na água vai afetar a reação do engobe do esmalte. Se você mora na praia, e na praia a gente sabe que a água é salobra, o sódio
que tem na água também pode causar reações no seu esmalte, no seu engobe. Esses são os exemplos mais clássicos, assim, mas o ideal é que você repare na água da sua região e veja que se é uma água que tem alguma matéria-prima que pode trazer outras características para o engobe, ou endurecer, ou causar reações, então você vai usar água destilada. A água destilada é aquela que a gente aprendeu na aula de ciências da escola, que passa por um processo que que você aquece a água, ela evapora, passa por um tubinho de vidro, e aí ela vai condensar e vai cair do outro lado somente a molécula de água. E todos os outros elementos que são mais pesados vão ficar naquele primeiro compartimento. Então é uma água que você garante que não tem essas outras matérias-primas. Onde você pode encontrar água destilada? Em casa de material cirúrgico, que você compra de galão, ou em lugar que vende água para bateria de carro. Aqui, uma água destilada que eu compro de galão na casa de material cirúrgico, porque apesar da água de vinhedo ser boa para engobes e esmaltes não fazer nenhuma diferença, eu preciso de água destilada para os processos de impressão na cerâmica que eu utilizo. Bom, ressalva feita, agora nós vamos passar ao momento que a gente vai pegar a peça de cerâmica e aplicar o engobe e fazer o nosso mostruário. Eu estou aqui com 3 peças de cerâmica. Eu fiz 3 pratos. Essa daqui é a argila granito do Farias. E esses 2 aqui são argila branca do Farias. Por que eu fiz 2? Porque um é uma argila branca para queimar 1300 graus e o outro é uma argila branca que ele tá fazendo para cone 6. Então eu quero ver se vai dar alguma diferença do engobe. Aproveitando que eu tô falando de argila, o que acontece? O ideal é que você utilize no seu engobe a mesma argila que você vai ter na peça. Nem sempre isso é possível. Vamos dizer que você quer um engobe bem branquinho. Se você usar como base uma argila que fica amarelada, isso é difícil você usar um engobe branco. Se você quer usar um engobe preto numa base de uma argila branca, a hora que você adicionar o corante preto ou colocar óxidos, considerando que a sua base é branca, você vai chegar no máximo no engobe chumbo. Então, a gente acaba utilizando outras argilas também na composição da base para conseguir as cores que a gente quer. E nem sempre essas outras argilas, elas são iguais à peça que você vai pintar com engobe. Então, aí entra numa parte mais específica de formulação de engobe, que a gente vai utilizar outras argilas, mas vai adicionar matérias-primas para proporcionar esse engobe uma elasticidade de temperatura, de retração, de dilatação térmica, enfim, uma série de dilatação, de tensão superficial, uma série de coisas. Para quê? O objetivo é fazer com que, ao passar o engobe na peça, ele não descasque. Aí vão uma série de testes e, enfim, quem formula esmalte e engobe sabe do que eu tô falando. Vou mostrar aqui um exemplo clássico para vocês, feito com porcelana. A porcelana tem a fama de ser a mais chatinha, mas na verdade não é uma questão de chatice, é uma questão que ela realmente tem características muito diferentes das outras argilas. E a hora que você vai unir as duas, elas apresentam uma incompatibilidade num grau muito maior. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei para fazer engobes e testes de engobe reativo, então, engobe mais assim clássico, aquele mais tradicional, chapado, um reativo, e aqui fora o engobe puro brunido, né? Aí eu usei como base a própria porcelana, e aqui no caso eu tô usando a terracota,
porque eu queria esse tom da terracota na porcelana. E olha o que aconteceu, que delícia. Ela começa a descascar, né? Então, ela tá me mostrando aqui que elas realmente não estão se dando bem e eu vou ter que forçar a barra para elas se darem bem, porque aqui dentro eu acrescentei no engobe matérias-primas variadas, fritas. Eu mexi nessa base para ele conseguir ficar na peça sem descascar. Só que ela fica brilhante, tá vendo? Porque eu tive que colocar uma camada de esmalte transparente para conseguir isso. Só que aqui eu não quero o esmalte transparente, eu queria essa textura do engobe brunido. E ela saiu do forno numa boa. Aí o que que a gente faz? A gente vai fazer o teste, a gente vai lavar, colocar na máquina, no caso isso aqui é um prato, na máquina de lavar, vou colocar no micro-ondas, eu vou ficar cutucando com o garfo, com a pontinha da faca e esperar lavar de novo para ver se não vai ter absorção de água, se a massa não vai inchar. Então isso aqui, olha, tá na minha bancada, deve fazer uns 4 meses, até que ela começou a descascar. Ou seja, ela realmente descasca e essa base de engobe não vai funcionar nessa argila. Então, é importante que quando você faz um engobe novo, você faça esse processo de testes depois que a peça está queimada, para ver se com o tempo esse engobe não vai descascar, porque esse é um dos maiores problemas. Portanto, se você utilizar para fazer o seu engobe a mesma argila da peça onde você vai usar o engobe, você adianta muito o seu trabalho e facilita muito no sentido de que a retração vai ser a mesma. Quando você pintar com engobe, eles vão retrair junto, eles vão queimar junto, eles vão fundir como se fosse um corpo só. E se não é isso que você quer, aí a gente vai ter que entrar na outra seara, numa outra esfera que é de formulação, que quem sabe um dia eu consigo ter tempo para preparar uma aula para ensinar isso para vocês. Por enquanto, eu estou utilizando tudo aqui da Farias. E não estou fazendo propaganda, não ganho nada da Farias, uso outras massas também, uso Pascoal, uso a porcelana do Apolaro, eu uso alguns engobes também, eu faço com a Resende. A única massa que eu não usei até hoje foi a Terra Nova, por uma questão assim de acesso mesmo, porque eu tô longe deles, não tive oportunidade de testar. Tem o engobe das massas que a Ceramix vende, são maravilhosas, porque eu dei uns cursos para eles pela Ceramix. Utilizei a massa deles e fiz engobe com essas massas, ficaram super bons. Então, assim, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, eu só estou dando o exemplo da Farias, porque é uma argila com a qual eu trabalho com muita frequência, e eles têm uma variedade de oferta de tipo de massa, que tem a rosa 30, a rosa 50, a rosa não sei o que lá, a branca de cone 6, a branca de cone 8, a granito, a linha rústica. E aí eu faço os engobes todos com a massa branca Farias, de cone 8, que é a de 1.300. E esses engobes eu uso em todas as peças que eu faço com Farias, seja qual for a peça. Granito, granito rústica, branca rústica, rosa 10, rosa 15, rosa 30, rosa 50. Dá certo. Porque eu acredito, não entendo de formulação de massa, mas eu acredito que a base dele deve ser a mesma, muito próxima. Então, eu já ganho metade do caminho aí. Tudo bem? Bom, agora eu vou ter que ir riscar o prato. Eu tô com 8 amostras, então eu vou fazer aqui uma pizza. E eu vou ter que marcar qual é o engobe que eu tô utilizando. Para marcar, eu uso aqui um negócio que há muitos anos atrás, quando estava na Magali ainda, eu batizei de TA. Eu nem sei o que significa. Então, mas é água com óxido de manganês. É isso. Ele fica duro, daí eu ponho água. Isso aqui é um pedaço de pregador usado que eu uso para mexer, porque ele fica tudo parado lá embaixo. Eu uso isso, que é óxido de manganês e misturado com água, e um pincel fininho. Mas você pode usar qualquer esmalte que você queira, desde que o esmalte seja um esmalte duro, que não escorra.
Muito fácil também, eu ensino para minhas alunas esse negócio aqui que chama Designer Liner, que tem para vender na Ceramix, no ateliê do Luciana Tomás e no Sou Cerâmica, que é um esmalte que já vem com a pontinha na bisnaguinha, então você só desenha. O que importa é que seja uma coisa que não escorre, isso que é importante. Então agora eu vou marcar para começar a aplicar o engobe. A última coisa que eu vou falar antes de mostrar a marcação é que essa peça está no ponto de couro avançado. O que quer dizer isso? Ela ainda está úmida, ela não está em ponto de osso, ela ainda está um pouquinho gelada, mas vocês percebem que ela já começou a secar e ela está com uma textura porosa. Isso é muito importante. Porque quando a peça está porosa, ela absorve a água que tem na composição do engobe e o engobe já cria a película. E aí o que, que vai acontecer? Os dois vão secar juntos e retrair juntos. Se eu aplico o engobe quando a peça está muito úmida ainda, eu jogo mais água na peça através do engobe, que é a água que tem na composição, que eu usei para bater, a peça às vezes até desmorona. Eu vou mostrar para vocês um prato que era para ser um prato maravilhoso. E aí terminei de fazer, dei um tempinho, fui passar os meus engobes, o prato rachou inteiro. Por quê? Excesso de água. Mesmo assim eu queimei e virou um quadro na minha sala. Entretanto, fato é que serviu para eu aprender que quando a peça está muito úmida, não aplique engobe. Por outro lado, se a peça está em ponto de osso, super seca, esturricada, e eu aplico engobe, eu tenho que tomar o máximo de cuidado para não aplicar num ponto que cause a dilatação desse ponto e trinque o resto. Então, também eu tenho que tomar mais cuidado. É possível? É. Entretanto, se eu aplicar no momento de ponto de couro entre o intermediário e o avançado, é show de bola. É menos chance de eu ter problema de rachar a peça, tá bom? Agora eu vou marcar a beiradinha aqui do prato com a nomenclatura, o nome dos engobes que eu vou utilizar. Eu já deixei os engobes aqui enfileiradinhos para fazer a sequência certinha, para eu não me confundir. Então, eu vou aqui com o F120 e eu deixo aqui bem na beiradinha e assim por diante eu vou marcando F133. Então, aqui é o seguinte, F quer dizer que foi um engobe que eu que formulei para fazer o teste. Porque na época que eu comecei a estudar engobe, a minha companheira de trabalho era a Eunice Okabe. Então, a gente dividiu para não sobrecarregar nem eu nem ela, que a gente faria as formulações, faria os testes e depois a gente ia se reunir para verificar os resultados, mas considerando as mesmas bases, né? Então, considerando a mesma argila, a mesma queima e curva de queima, temperatura, tal. Então, os engobes que a Eunice que formulou, eles começam com a letra E, que eu sei que é da Eunice. E os engobes que começam com F, fui eu que formulei. E aí, toda vez que eu vou trabalhar com engobe, eu falo isso porque a gente tem que dar, não tem problema nenhum. Ela pode usar os meus engobes, eu uso os dela. A gente ensina, mas o fato é que no mínimo a gente tem que dar o crédito uma para outra. Aí aqui, olha, por último, eu tô colocando o engobe de cobre, que é aquele que a gente fez, que eu passei a formulação para vocês. Então, cobre, eu não dei número para ele ainda.
Eu vou colocar F aqui, que foi a formulação que eu fiz. Então, se por um acaso vocês forem usar esse engobe aqui, que eu passei a formulação para vocês, por favor, lembrem de mencionar que vocês aprenderam esse engobe comigo. Muito bem. Agora, eu vou aplicar aqui os engobes. Cada fatia de pizza vai ser uma cor diferente e eu vou encostar uma cor na outra. Depois eu explico por que eu vou fazer questão de encostar as cores. Muito bem, eu já pintei os 3 pratos com engobe, ok? Agora eu vou aplicar os esmaltes. Eu vou aplicar 3 esmaltes. O primeiro é um esmalte comercial que eu compro lá na Luciana Tomás, que eu acredito que seja da Meiko. É um transparente que eu sei que ele não escorre, é tipo Havaianas perfeita, não descola, não solta as tiras, não dá cheiro, aquele esmalte assim super obediente, ponta firme, que você pode acreditar nele. Que eu vou passar, ele vai ficar um transparente brilhante, não craquela, não deforma, não muda a cor de baixo. Então, o que eu vou fazer? Como eu já conheço esse esmalte, eu só quero ver qual vai ser o resultado da combinação desse esmalte com o engobe nessa argila. Eu vou determinar uma área bem pequena aqui no centro para fazer o teste com esse esmalte. Depois, eu vou utilizar um transparente que é uma formulação minha, que na base dele vai a Frita 096. A Frita 096, ela tem alguns componentes que causam reações. Eu já conheço essas reações, ela tem algumas coisas muito legais, assim, e eu também só quero fazer o teste dessa combinação aqui. Então, da Frita 096, do esmalte com a Frita 096, eu vou fazer um segundo círculo. E aí eu tô desenvolvendo uma terceira formulação de vidrado, transparente, é uma base transparente, que não vai essa frita, que vão outros componentes que eu gostaria também de testar. Aí eu vou fazer uma área maior e escolhi de propósito que essa área maior fique aqui perto da borda do prato, porque esse prato ele tem uma curva. Então, eu quero que ela fique aqui nessa curva para ver qual vai ser o grau de escorrimento dessa nova formulação. Se ele vai mudar a cor do engobe, se ele vai escorrer. E aí eu vou explicar para vocês por que eu coloquei os engobes bem pertinho um do outro. Porque eu já sei como os esmaltes do centro e a formulação que vai à frita se comportam, mas essa nova formulação eu não sei. Eu quero ver se ele vai trabalhar esse engobe, se um vai misturar com o outro, porque vai que mistura e dá uma combinação boa, né? Aí eu vou explorar essa combinação. Por isso que eu grudei os dois um do lado do outro, para ver se tem essa interferência. Então agora eu vou marcar os pratos e vou passar as minhas formulações. Entretanto, eu me conheço, eu sei que eu sou bem esquecida. O que é que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui atrás do prato as combinações. Então, esse mesmo esquema que eu tenho aqui na frente, eu vou reproduzir aqui atrás. E aí, reproduzindo aqui atrás, eu vou marcar, porque eu me conheço, eu sei que eu vou esquecer o que eu fiz na frente, depois eu vou ficar perguntando o que eu tinha colocado mesmo no círculo menor, o que eu tinha colocado no círculo maior. Então, eu vou marcar aqui primeiro.
Aí eu vou usar aquela misturinha de manganês com água e vou colocar que aqui no centro eu tô com o esmalte S2101, que é o transparente bala. Aqui eu vou colocar a minha fórmula, que tem a frita 096, que eu chamo ela de F096 para identificar. E aqui eu vou colocar a outra fórmula, que é F de fórmula, F de Flávia, que aí se der certo eu batizo ela com o nome correto e em volta eu vou deixar o engobe puro. Determinado isso, eu vou virar, vou posicionar e vou fazer as marcações para eu conseguir aplicar os esmaltes. Bem, então é isso. Eu engobei, esmaltei. Agora eu vou esperar que essas peças entrem em ponto de osso, que elas fiquem extremamente secas, sem nenhuma umidade, sem estar nada gelada. Vou queimar em 1260 graus e depois vou trazer para vocês verem. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Compartilhem, deixa seu recado aí. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que aí você fica sendo avisado dos novos vídeos. E eu tô recebendo várias sugestões e várias contribuições. Eu acho super legal, agradeço a todo mundo. E se você tiver também uma sugestão de melhoria do canal, uma contribuição, fica à vontade. Escreve aqui nos comentários, escreve lá nos directs do Instagram, que todas as contribuições são bem-vindas. Por exemplo, teve um rapaz que falou assim: deixa aqui no link do canal a foto das peças que você fez pra gente ver. E uma dica super legal, então eu tô colocando depois no futuro, quando esses pratos estiverem prontos, eu vou publicar e aí eu coloco também aqui o link para vocês acessarem. A Ângela Porto também fez uma sugestão super legal essa semana sobre uma maneira que ela utiliza para misturar os óxidos com álcool. Então, fiquem à vontade. Vamos fazer uma rede do bem da cerâmica e vamos contribuir compartilhando os nossos conhecimentos. Boa semana para todo mundo. Tchau!